Bom dia a todos que nesta manhã estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valente de Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, fazendo de você aí um colaborador, um propagador da palavra do Senhor. E nesta manhã, como de costume, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, você, minha amiga, eu quero compartilhar contigo nessa série Quem é Jesus? A palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de João, capítulo de número 21, verso número 1. A Bíblia diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo, ou em outras traduções, novamente, aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Querido, e fica por aí, preste atenção. A Bíblia vai nos relatar que quando Jesus encontra com Pedro pela primeira vez, ele vem de uma noite frustrada, de uma pesca que nada pescou. Então ali ele se encontrava triste, lavando suas redes, né? Imagine ele, um pai de família, um provedor do seu lar naquela época, chegando depois de uma noite inteira de trabalho sem nenhum rendimento, sem nenhum peixe. E a Bíblia fala que Jesus ali pela primeira vez encontra com ele. E aí Jesus fala para que ele volte ao mar novamente, e ele volta, lança a rede do lado direito, lá no mar alto. A Bíblia fala que ele enche o barco de peixe. E após uma noite frustrada, aquilo que era choro, aquilo que era tristeza se torna alegria. Mas após isso, Jesus diz para ele assim: ó Pedro, agora, a partir de hoje, você não será mais um pescador de peixe, mas será sim um pescador de almas, um pescador de homens. E ali a Bíblia fala que ele abandona tudo, larga o barco, larga a rede e começa a seguir Jesus. Mas preste atenção, isso é lá no começo do Evangelho, no começo do ministério de Jesus, quando ele está reunindo os discípulos, os apóstolos, e Jesus está ali formando o ministério dele. E esta passagem, João 21, como eu relatei agora, versículo de número 1, acontece após a morte de Jesus, quando ele ressuscita. Preste atenção, quando Jesus está na cruz, todos os discípulos e os apóstolos o abandonam. Apenas um está ali no momento de martírio de Jesus, assim como já relatei algumas vezes aqui neste canal, que é João. João é o único que fica com Jesus até o fim. Então, esta segunda cena, que parece a mesma do começo dos evangelhos, onde Jesus reúne e está reunindo os seus discípulos, seus apóstolos, é parecida, mas essa cena aqui em João 21, ela acontece após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se Jesus determinou assim, que eles seriam pescadores de homens, eles seguiram Jesus durante anos, eles viram o milagre. Jesus disse que Pedro seria a pedra angular, Jesus disse que Pedro negaria ele. Ele acompanhou Jesus, Pedro acompanhou Jesus em toda a trajetória do seu ministério, querido. Então, esta cena acontece, eu vou repetir, após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, eu faço uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Então, o que Pedro estava fazendo novamente pescando? O que eu quero dizer com isso para você, meu amigo, para você, minha amiga? Quantas vezes cometemos os mesmos erros? Tem uma palavra que eu digo aqui muito na igreja, que se chama assim, insanidade. Insanidade, se você procurar no vocabulário, ela vai traduzir que é loucura, é um estado de loucura, é uma pessoa insana. E a pessoa insana e louca é a pessoa que comete o mesmo erro, esperando que os resultados sejam diferentes, mas não são. Se eu cometer o mesmo erro, ou tomar a mesma atitude, os resultados vão ser sempre os mesmos. É por isso que Paulo, um dos
maiores missionários e um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Ele diz assim, ó, uma coisa eu faço, esqueço tudo que ficou para trás e prossigo para as coisas que estão na minha frente e prossigo para o alvo dele era Jesus, mas isso ele tinha que largar as coisas velhas de lado. A palavra de Deus fala assim, ó, eis que se fez nova todas as coisas velhas ficaram para trás. Mas por que muitas vezes queremos cometer os mesmos erros? E a maior loucura de tudo isso, como eu já falei, esperando que o resultado seja diferente. Nunca vai ser, nunca vai ser. Para que a minha vida, ela prospere, para que a promessa de Cristo aconteça na minha vida, primeiro ponto, eu tenho que obedecer. Sobre a obediência, e Pedro, esse que vos estou falando agora, ele já tinha experimentado o milagre da obediência, porque eu digo assim que obediência gera bênção, e a desobediência gera maldição. Então quando ele está lá na primeira vez que Jesus encontra ele, ele vem de uma noite frustrada, lavando as redes, Jesus encontra ele, Jesus diz assim para ele, olha o que Jesus diz, sob a minha palavra, volte para o mar alto e jogue a rede do lado direito e o barco se enche. Mas por que queremos desobedecer se é sobre a obediência que é gerado bênção? E por que queremos cometer os mesmos erros? E isso que Jesus está nos ensinando através dessa palavra nesta manhã. Para que nós gerássemos um milagre sobre a nossa vida, para que eu gere um milagre sobre a minha vida, eu tive que abandonar todos os meus velhos hábitos, os meus velhos costumes. Eu tive que deixar os meus achismos de lado, eu tive que deixar muitas vezes as minhas vontades de lado. Continuar e não desistir, olhar para frente, eu sei que não é fácil. E Jesus também ele falou, não vai ser fácil. No mundo você vai ter aflições, você vai ter tribulações, mas tem de bom ânimo aí, coragem. Eu venci o mundo. Os grandes homens de Deus, os heróis da fé, nos ensinaram isso. Para frente. Marche, mas eles nunca disseram que vai ser fácil. E muitas vezes queremos fazer que nem Pedro, voltar a cometer os mesmos erros. Olha só, eles abandonam Cristo, Cristo é crucificado, só está João lá. E o pior, tinha uma promessa sobre a vida dele, e talvez tenha uma promessa sobre a tua vida. Talvez já tenham te dito, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Continua, persista, Deus tem uma promessa na tua vida. Mas começamos a olhar os problemas, as dificuldades. Talvez foi assim na visão de Pedro. Ele olhou para a cruz ali, mas ele não olhou para que viria depois. Não! Ele olhou para a dificuldade e falou, vou abandonar. E ele volta a pescar novamente, olha que loucura. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra, e ele já tinha experimentado o que é viver sobre a palavra de Jesus. Talvez você já tenha experimentado, e é sobre você que eu estou falando hoje, que já experimentou os milagres, e voltou a fazer as mesmas coisas, mas hoje é manhã de arrependimento, é manhã de você largar tudo de novo, largar o barco, largar a rede, sabe? Aquilo que você tentou fazer muitas vezes e sempre deu errado, abandone. Foi a ordem de Jesus, olha, abandona aí o barco, abandona a rede e me segue. Larga tudo. E Pedro largou, mas ele volta a cometer os mesmos erros. Está lá de novo ele, pescando. E Jesus está lá na praia, observando. Jesus está olhando todas as coisas. Os olhos do Senhor, a Bíblia vai dizer, estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus.
Jesus nos observa a todo momento. Provérbios, capítulo 14, verso de número 15, a Bíblia vai dizer assim, ó: o tolo se atenta pelas palavras, mas o sábio, ele presta atenção nas atitudes. E sabe o que Jesus está fazendo? Está numa plateia ali, sentado ali, ó, na beira da praia, com uma fogueira, com pão e com peixe. E tá lá os discípulos que ele ensinou, tá lá as pessoas que ele escolheu, tá lá as pessoas que sob a palavra dele tinham promessas e abandonaram tudo para fazer as mesmas coisas. E o pior, voltam novamente de uma pesca frustrada. A Bíblia fala que eles pescam a noite inteira, pela segunda vez. Já tinha acontecido isso na vida deles. Deu errado. Pare de cometer os mesmos erros. Erros repetitivos. Esse é o tema dessa ministração. Erros que não vão te levar a lugar nenhum. E Jesus está lá na plateia, ensinando para eles, olhando, observando. Talvez Jesus falou assim: poxa, eu deixei eles sozinhos 3 dias só. E eles já estão cometendo os mesmos erros. Vai ter que eu voltar de novo para lembrar de novo e colocar na mente deles que eles edificarão a igreja, que Pedro será a pedra angular. Sabe que eles não entenderam? Eles não viram os milagres? Viu o coxo levantar, viu o cego enxergar, viu o morto ressuscitar, viu 5 pães e 2 peixinhos multiplicar para 5.000. E eu fico 3 dias longe deles. E eles abandonam tudo. E pior, voltam a cometer os mesmos erros. É uma reflexão para você. Vou repetir. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que abandonam as promessas, abandonam a palavra que foi jogada para mim e para você. E voltam a cometer os mesmos erros. Mas Jesus, ele tem misericórdia, ele é graça, ele é amor, ele nos compreende, ele não está lá para apontar: ó Pedro, você errou, ó Pedro, poxa, você é mau caráter, sabe? Eu investi em você 3 anos e você em 3 dias me abandonou. Não, Jesus não está lá para isso. Tanto que preste atenção, Jesus quer apenas lembrar, fazer eles lembrar de tudo novamente. A Bíblia vai falar em João 14, 26 assim, ó: e o Espírito Santo, o Consolador, vos fará lembrar de todas as coisas. Eu estou aqui hoje também como se fosse tipicamente um Jesus falando para você, lembrando para você. Eu não estou aqui para te acusar dos teus erros. Eu estou falando para você fazer uma reflexão, que muitas vezes nós paralisamos porque cometemos os mesmos erros. E Jesus não estava lá para apontar ele ou julgar ele, não. É só apenas para lembrar. E eu estou lembrando você nesta manhã, através do Espírito Santo que está me usando. Deus tem uma promessa para você. E Jesus está lá. João reconhece ele e fala para Pedro: ei Pedro, o mestre está aí. Olha só a loucura. Pedro já tinha até largado a sua túnica. Quando João diz isso para ele, ele rapidamente coloca a túnica. O que está falando isso comigo, a palavra, pastor? Porque muitas vezes, quando cometemos os mesmos erros, perdemos a presença do Senhor, largamos a túnica. Mas mesmo assim, Jesus não vem apontar e acusar. Preste atenção. Quando João fala isso, ele lembra de todas as coisas, Pedro. Talvez ele lembrou que negou Jesus pela 3ª vez. Ele lembrou da primeira vez do barco, quando Jesus mandou ele largar a rede, que ele seria pescador de homens e não de peixe. Ele foi lembrando todas as coisas. Talvez ele vinha correndo na presença de Jesus, porque
ele está vendo o mestre novamente. Talvez ali criou uma esperança. Jesus vem para isso, ele não vem para te acusar e nem para te apontar. Ele vem para você que está caído, para você que largou, para você que está cometendo o mesmo erro, mas que tem uma promessa. Jesus está falando hoje, eu venho para acender de novo o fogo, e o fogo do Espírito Santo nesta manhã. Eu não vim te apontar se você está cometendo o mesmo erro, não. Eu vim para te lembrar, você é importante. Sobre a sua vida, muitas vidas serão ganhas para a honra e glória do Senhor. Essa dificuldade não é para a morte e nem para te afastar, não, mas é porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E Jesus, quando eles chegam na presença, não aponta, como eu falei, não acusa. Ele fala lá, volta lá. Joga a rede de novo lá do lado direito. Talvez agora você entenda sobre a tua palavra. Talvez ele entenda agora que sobre a palavra de Jesus é que é gerado milagre, é que a vida prospera. Então Jesus faz isso novamente, fala, olha só, joga lá do lado direito. Na mente dele, ele deve ter lembrado naquele momento exatamente que Jesus falou no começo do ministério. Lembrou-se tudo naquele momento. Jesus não está acusando ele. Jesus está fazendo ele lembrar quem ele é. E Jesus está falando para você aí que está me assistindo. Está fazendo você lembrar quem você é. Não deixe o mundo falar quem você é. Não. Mas escute quem você é na presença de Deus. Você é um príncipe, você é uma princesa. Tem um reino preparado para você. E Pedro obedece mais uma vez. Ele volta com o barco, joga a rede no mar alto, ao lado direito. E a Bíblia fala que ele volta carregado com aproximadamente 153 peixes grandes. O barco de novo quase vai a pau a pique. Ele precisa de ajuda para trazer. Mas Jesus, eu vou repetir, sabe o que ele está na praia? Ele está com uma fogueira, com pão e com peixe. Sabe o que ele está dizendo assim com isso? Ele fala, Pedro, tu não precisa pescar, sofrer aí para pescar um peixe, Pedro. Tá aqui, ó, eu tenho tudo que você precisa. O pão, eu sou o alimento que você precisa. Eu sou o alimento da tua alma, Pedro. Olha, tu precisa de peixe. Eu tenho peixe, Pedro. Eu estou aqui para suprir todas as tuas necessidades. E olha só, eu com a fogueira aqui te esperando. Eu quero te dar agora o Espírito Santo, o fogo. Jesus representa exatamente isso. Ele fala assim, ó Pedro, eu tenho tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Pare de cometer os mesmos erros. Pare de voltar atrás. Jesus é tudo o que você precisa. E a Bíblia fala que a partir daí, ele toma posse da vitória. Em Atos, no Pentecoste, ele fica cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que ele prega e 5.000 homens se convertem. Pedro se enche do poder de Deus, se enche do Espírito Santo. Ele aprendeu a lição. A Bíblia vai falar que a sombra dele cura. Toma posse da tua vitória nesta manhã. Pare de cometer os mesmos erros. Jesus está olhando para você nesta manhã e está lembrando quem você é, de todas as promessas que foram feitas para você. Volte para a casa do Pai. Jesus está olhando por você. Que Deus abençoe você nesta manhã. Querido, não esqueça, em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Eu quero orar com você nessa manhã. Leve seu pensamento a Deus e curve sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai e meu Deus, que nesta manhã, Senhor, as pessoas vão entender, Senhor, o valor, Pai, da Tua presença, Senhor. O como é bom, Senhor, a novidade que Tu tem para as nossas vidas, meu Pai. Como é bom te servir, Senhor. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom te obedecer, Senhor, porque nós entendemos que através da obediência, a Tua palavra diz que nós seremos abençoados, meu Pai. Ah, Senhor, como é bom
este fato chamado obediência, Senhor. Quantas bênçãos, Senhor, foi gerado sobre a minha vida, e eu creio na tua palavra, Senhor, e eu creio que corações foram alcançados, que muitas pessoas que nesta manhã voltaram a cometer o mesmo erro, Senhor, vão parar, vão refletir, vão se arrepender, Senhor, e vão voltar para os teus caminhos, Pai. Levanta, Pai, cada um deles, dê força, meu Pai, para que eles possam chegar na tua casa, Senhor. Cumpre, Senhor, as promessas, Pai, que tu tem na vida de cada um, Pai. É o que eu te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, não esqueça, deixe seu nome, o seu pedido de oração em nossos comentários. Toda quarta-feira nós estamos orando por você, porque quem clama tem resposta. Querido, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo. Venha viajar conosco nessa série Quem é Jesus? Que Deus abençoe vocês, meus amados.